Verger foi a grande esquina que a Bahia andou para se autorreconhecer. Verger nasceu em 1902, em Paris. Foi uma pessoa de uma família que, assim, embora alguns não gostem do termo, mas de uma família considerada burguesa, porque era uma família que tinha uma certa condição social para a época. Ele viveu nesse sistema, digamos, burguês até os 30 anos de idade, quando aí finalmente ele perde a família dele, quer dizer, o que restava da família, que era a mãe e um irmão. E a partir daí ele resolve, vamos dizer, correr o mundo. Ele aprende a fotografar com um amigo dele que chama Pierre Boucher, e a partir daí ele viaja pelo mundo inteiro. E Verger vem pela primeira vez ao Brasil em 1940, não na Bahia, mas no Rio de Janeiro, indo para o Peru, se não me engano. E aí, em 1946, Verger volta, aí já não vamos dizer de forma definitiva, mas é a primeira vez que Verger vem à Bahia. Chega à Bahia em 5 de agosto de 1946. Há quem diga que foi por acaso. Há quem diga que ele tomou um navio comandante Capela e a data de chegada dele na Bahia era essa. Mas para mim não. Para mim foi o destino mesmo, que ele teria que vir para cá e entrar nesse mundo maravilhoso dessa Roma Negra, que é a Bahia. Eu acho que o interesse realmente de Verger começa muito grande quando ele percebe as semelhanças entre a Bahia e a África e começa a ser realmente um mensageiro entre esses dois países, levando informações daqui para a África e trazendo informações da África para aqui. Esse assunto vai se estendendo, vai entrando na questão da religião afro-brasileira, na questão da oralidade, na pesquisa sobre memória, histórias de vida de pessoas que ele encontra na África, que são descendentes de brasileiros retornados, libertos, né, a comunidade dos Agudá, que existe em Benin, no Benin e na Nigéria. Então essas pessoas e essas trajetórias interessam a ele e compõem, digamos, parte da sua obra sobre essas relações históricas Brasil-África. Eu comecei a ver a África através da fotografia de Pierre Verger. Comecei a ver o orixá através da fotografia de Pierre Verger. Comecei a ver a cultura negra através da fotografia de Pierre Verger. Você tinha uma cultura etnográfica, antropológica muito boa, ele nunca exibiu, mas era muito boa mesmo. E começou a ver uma Bahia que estava aí, mas era pouco vista pelos baianos, porque o olho estrangeiro de Verger descobriu uma Bahia que para nós era absolutamente natural. Isso é, rampa de mercado e candomblé e essas coisas todas. Tudo resultou do olho internacional de Verger, do olho francês de Verger. Candomblé é uma estrutura de uma casa de culto. O candomblé, ele engloba pessoas, atos sociais, atos religiosos. Eu digo que o que prendeu ele foi o culto de orixá. Porque aqui na ladeira da Vila América tinha um candomblé e outros que rodeavam. O bairro era sempre muito cheio de festas de candomblé. Talvez até, penso eu, seja por isso que o Pierre Verger veio habitar nessas redondezas. Engraçado. Verger nunca acreditou em religião animista, mas se comportou e se desenvolveu dentro da maior ortodoxia. Isso me parece
uma coisa que vai a crédito dele. E talvez tenha sido os orixás que ele atraiu para o meio de tantas energias dessa natureza. Ele nunca usou o candomblé como, digamos, um pitoresco, de jeito nenhum. Há um respeito imenso em toda a obra fotográfica de Verger para o candomblé. Eu acho que a preocupação de Verger era em divulgar isso, como Verger sempre falava, assim, dignidade. Então, o máximo de dignidade possível para essa obra dele, que tinha o objetivo de mostrar a dignidade das pessoas fotografadas. O que não era fotografável, do ponto de vista religioso, não foi fotografado. Eu acho que Verger tem para a Bahia, no Brasil, no mundo, na cultura de um modo geral, um papel que extrapola o analisar a fotografia como objeto, mas a fotografia como uma mensagem da cultura baiana para o mundo. Sangode, Sangode, Caô, Cabieci, Ojo, Obafa, Tumbi. Em 1988, Verger cria a Fundação Pierre Verger. Bom, a gente sabe que Verger, ele não se casou, então ele não tinha, digamos, herdeiros para herdar o seu acervo. Então, uma preocupação grande de Verger era com o acervo dele. O que vai acontecer com esse acervo após a minha morte? O desejo de Verger era que esse acervo dele, seja fotográfico, seja escrito, fosse o mais divulgado possível, para que desse visibilidade a essa cultura. Uma cultura que é extremamente importante, mas que ainda é, infelizmente, marginalizada de certa forma, embora tenha se conseguido nos últimos anos um reconhecimento maior a essa cultura. No verbo do silêncio, a síntese do grito é um grito, né? Um grito que não se ouve. A fotografia tem esse donativo de ser exatamente uma lição, de ser uma mensagem onde você é partícipe, onde você, através do silêncio dotado pelo clique da máquina, e você ter a sua observação e você se deixar viajar em relação àquilo que o fotógrafo viu. Então, essa exposição de quase 300 fotografias, em tricô e preto e branco, é esse tipo de qualificação, onde cada pessoa que, quando for ver as fotografias, as imagens, ela por si só, ela vai ter que traduzir. Uau! Sou eu! Sabe por quê? Eu sou um vendedor de sonhos. E eu estava na praia de Piatã, em Salvador, e quando vi esse menino vendendo algodão doce com cores, é exatamente a minha fotografia colorida, que tem esse poder, essa exalação, né, de transformar o mundo em fantasia. E eu digo, puxa vida, aí cheguei no menino e disse assim também, usei daquele artifício antes, digo, me dá 10 aí desse negócio. O garoto olhou para mim, mas 10, eu digo, me dê agora, eu queria saber de você se eu posso fazer uma fotografia sua, posso? Aí ele ficou todo delicado, todo, né? Sim, pode fazer. Aí você vê que eu estou de baixo, baixei, porque eu queria essas nuvens que se diluem também, como algodão doce, né? Se dissolvem. Eu queria partir para essa idealização. E convoquei ele desse lado de perfil, fiz todo uma história, né, que pudesse consagrá-lo nesse meu nível de pensamento. Foi assim que eu me autofotografei pensando que fosse. Eu sempre tive essa singela vontade de trabalhar com o simples, né? E sendo assim, eu estava numa cidade do interior de Sergipe, Laranjeiras, me parece, quando eu vejo da porta do meu hotel, uma casa simples, olho pela janela, vejo a rua, e vejo essa senhora vindo assim a uns
100 metros. Eu já vi o personagem, fiquei agitado. Eu digo, ai, minha máquina está aqui, já fiz toda aquela complementação de luz, de diafragma, velocidade, e aí esperei que ela chegasse. Quando ela chegou, eu saí, fui para a rua, enfrentei a pobre senhora, me identifiquei como um fotógrafo da Manchete, eu estava na Manchete nessa época, e aí eu queria fazer uma fotografia da senhora. Será que a senhora deixa? Aí ela não disse nada, apenas falou assim, onde o senhor quer? Eu digo, a senhora entra aqui na sala daqui da pensão. Aí ela entrou e eu escolhi o lugar, o decor onde ela teria que ficar, que era exatamente com aquelas cortes de janela e paredes, né, carcomidas. Então achei que ali estava, né, a foto estava pronta dessa senhora que eu não perguntei, não tive tempo nem de perguntar o nome, dada a nossa frequência muito curta de vida nesse. Mas gravei a eternidade, essa linda moça, essa linda senhora, essa linda mulher. E nessas idas e vindas pelo Brasil, né, já que às vezes eu me sinto até um caixeiro viajante, mas é assim que eu fiz em escala, essa minha obra, né, de continuidade brasileira com o povo, com as paisagens. E aqui eu estou em Belém do Pará, um teatro amazônico, uma menina, meia lembrando a porção indígena que nós temos, né, com muito orgulho, e está um dia da maior festa religiosa em Belém do Pará, que é o Círio de Nazaré. E aí eu me dei conta na rua de encontrá-la junto desse cenário. Apenas pedi a ela que ela olhasse como se estivesse olhando para o sobrevoo, né, dessas aves. E atrás disso erguia-se um edifício em construção e o pessoal, né, da engenharia, eu suponho, colocou isso para não ver aqueles tijolos desnudados e enfim, aquelas coisas que às vezes numa construção é muito feia. E ficou essa paisagem amazônica com a menina de uma forma lírica. Eu trabalho sempre quando posso, colocá-los em cima de um sonho, de uma cena brasileira, como se eu fosse um pintor. Gente, poxa, essa causa negra me fascina. Ai, é muita coisa. O pessoal diz que, mas, Walter, você é pouca tinta, você é tinta fraca. E aí eu fico, não, mas eu sou negro, olha os meus caracteres. Nariz chato, lábios grossos e sensuais, cabelo pichain, enfim, cotovelo. E sendo assim, eu sempre quis cantar o meu povo, né, os negros desse país. Eles são maravilhosos, gente fina, gente boa, trabalhadores. E eu estava em São Luís do Maranhão, a festa do boi bombar, Bumba Meu Boi, quando às 7 da manhã, fotografando aquela efeméride, gente para cá, para ali, vi essas duas figuras, avó e neta. As convenci, falei, me apresentei, e aí, ornou-se um belo retrato. Apenas me ajoelhei como se fossem, e eram duas entidades, colocando os rostos, né, de toda essa organização gráfica do vermelho no céu azul. Eu estava na Bahia e estava viajando na janela, né, de um ônibus que me levava de Feira de Santana para Salvador, 1h30 de viagem. E do meu lado direito eu divisava essa coisa, né, de plantio, de canavial, igrejinha carcomida pelo tempo, que já não funcionava mais. E eu pensava ali na escravidão, né, que se situou muito nesse trabalho, né, de estar no meio da plantação do canavial. E eu via, chovia, e eu via que isso poderia dar uma fotografia, né? A questão da família, da escravidão, do homem e da mulher, do filho, da nudez, né? E fui com essa ideia na cabeça, cheguei em Salvador, consegui uma moça que ao mesmo tempo ela fazia faculdade, mas ela posava também, por sinal uma bela moça. A minha dificuldade foi com um homem,
mas na Praia de Piatã eu consegui. Num dia de domingo de manhã, estava lá, enfim, me aparece um vendedor de rolo de cana, né? Eu comprei uns 10, aí ele disse, mas tanto o senhor está sozinho? Não, senhor, eu tenho uma proposta para você. Eu estou precisando de um modelo masculino. Eu expliquei toda a situação, né, que eu idealizava. E aí ele me olhou assim e disse, não é o que você está pensando, não. Você vai ganhar um cachê, supimpa, mas eu queria saber se você topa ficar desnudado do lado da moça. E ele topou. E aí produzimos a foto, fomos até lá, eu aluguei um táxi e fez essa bela performance visual. Na Manchete, tipo 1968, 67, pediram para mim fotografar o Pixinguinha na casa dele, né? Aí o Muniz Sodré, né, que era repórter e que nunca tinha saído com um fotógrafo, e pela primeira vez era o meu foca. Hoje ele é um consagrado homem ligado à cultura brasileira, que envolve inclusive os negros, né, em Salvador. E chegamos lá na casa dele, em Ramos, enquanto ele era entrevistado pelo esse menino, eu saí da sala e fiquei ali nos arredores da casa, que tinha um quintal cimentado com uma mangueira pequena, mais frondosa. Coloquei umas folhagens no chão e fiquei esperando acabar a entrevista, né? Mais de 1 hora na sala. Quando acabou, eu pedi ao Pixinguinha a cadeira de balanço, queria fotografá-lo sentado numa cadeira de balanço, mas não lá na sala, e sim naquele decor onde estava a mangueira, com aquelas folhas no chão e tudo mais. E ele disse, não teve problema não, carregamos a cadeira de balanço, colocamos ali, e eu sentei e disse, seu Pixinguinha, eu queria que o seu Pixinguinha não, me deixa que eu vou sentar aí. Aí ele sentou, coloquei o saxofone, né, o instrumento dele, ele tocava piano, flauta e saxofone. E aí está aí, a foto que mais identificada com o tal do Walter Firmo, é essa fotografia, que hoje, quando todo mundo parece que vê nessa imagem a tal da felicidade. Zueni Ventura falou para mim, tem um homem ali que é um ex-presidiário, né, que era o rei da Lapa, que está te esperando para ser fotografado. E era a sucursal da revista Veja, no Rio. E eu me encontrei com ele, e quando ele olhou para mim, que parecia uma fera, um olhar assim maligno, um olhar perseguido de intenções não muito conclusivas. E eu digo, eu quero fazer uma fotografia de você, Madame Satã, saindo daquele portal ali. Eu tinha visto tudo num raio rápido, porque não me interessava fotografá-lo tipo ele assim, né? Não, eu queria que ele fosse um ator da minha lira. E aí ele disse que sim, muito de uma forma calada, ele só fez com a cabeça assim. E algumas 3 ou 4 vezes eu digo, de novo, vamos. Ele veio, de novo, até que uma, que foi essa. Clementina de Jesus, descoberta pelo poeta Hermínio Belo de Carvalho, que depois nos tornamos amigos. Tivemos uma boa sintonia de almas, né, de espiritualidade, mas essa grande dama, né, da musicalidade brasileira foi de uma mulher encantadora, de uma força, né? Ela trabalhava em casas de família como empregada doméstica, e quando o Hermínio a descobriu, tirou ela dessa questão profissional, transformando-a numa idolatria brasileira. Todos que gostavam da voz aguçada, forte que ela tinha, que Deus a tenha, era uma dama de uma fidelidade sensorial, uma beleza pessoal inigualável. Bispo do Rosário, estava na Isto É, sucursal da revista no Rio de Janeiro, feita em São Paulo, né? E uma revista semanal. E o chefe, Aloysio Maranhão, né, brincando comigo, falou assim, Walter, você que é metido a louquinho,
vai lá ver o teu companheiro lá, tem uma situação lá em Jacarepaguá de um homem que trabalha com a loucura, mas ao mesmo tempo é um artista. Né? Ele pinta, ele junta os objetos e qualifica. Aí eu fui com o José Castelo, que era o repórter, hoje escritor, e quando entrei lá nesse lugar, o hospital psiquiátrico, né? E era um catre, mais ou menos assim, de 10 metros quadrados, talvez menos. Só tinha o banheiro, o lugar dele dormir e uma confraria de coisas assim. Garrafas, chapinhas, sapatos. Tudo de uma forma sempre multiplicada, que era a obra de arte, né? que ele trabalhava, que ele juntava as coisas e fazia. E ele não falava nada, mas ouvia. Né? E quando ele me viu assim, ele disse que eu tinha uma alma de uma cor, me parece que cinzas. A sua aura é cinza, ele falou comigo. E fiz um grande trabalho. Eu fui o único que fotografei esse artista, né? Dessa coisa que se chama loucura. Uma festa folclórica na cidade de Cerro, em Minas Gerais. Esse tinha um rei com o seu galhardo manto de uns 4 metros, que quando ele andava na rua, né, aquilo se arrastava no chão. E ia rolar uma missa campal de 2 horas. O rei sentou-se, espraiou-se, né, essa rama de coisa, e eu estou vendo tudo isso. Aí, de repente, uma menina sentou-se aqui, porque tinha um respaldo aqui, né, que dava para ela se escorar e dar uma sentada, porque ela já estava cansada também. Esperar uma missa de 2 horas, né? E ela sentou-se aí assim, e quando eu vi essa cena, foi uma das poucas fotos que eu fiz eu chorando, porque era de uma gratificação tão intensa em relação à vida como ela é, né? Assim, que nos permite, às vezes, nos encontrar com um quadro, né? Um quadro perfeito. A menina me olhava assim, com esse vestidinho de ir à missa aos domingos, toda de uma forma simples, que detonou em mim uma emoção de choro. Eu me lembro que quando cliquei ela algumas vezes, eu estava chorando. Minas Gerais é um dos estados brasileiros que não tem o mar. Então eles têm uma decantação, uma morosidade com essa falta. Então eles querem o mar, eles gostariam de ter o oceano batendo, né, talvez lá nos pés de Belo Horizonte. E essa foi uma festa, né, folclórica, que tinha um contingente de marinheiros. Então eu cheguei cedo lá, em Cerro, que fica em cima da Serra do Cipó, ao norte de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? E lá estava esse marinheirozinho, ali pela rua, esperando a hora de partir para a pauta, né? Pela alegria, pela cidade. E aí eu convidei o menino para ficar nessa situação singular, de em vez de estar diante do mar, estava diante de uma plena natureza verde e tranquila. Cavalhada de Pirinópolis, os mascarados, né? Nessa festa supimpa que acontece uma vez por ano nessa cidade. É muito interessante porque é uma festa que tem a briga entre os mouros, né, e os cristãos, que os cavalos vêm enfunados, assim, numa glória de fitas, e é muito bonito. E tem uma outra facção, que é a popular, que fica na rua, que são dos mascarados, que ornamenta seus cavalos da forma mais, assim, sei lá, muito alegre e rudimentar. Tem jaca pendurada, tem folhagens, eles mascaram o cavalo. Os cavalos é muito interessante, eles mesmos mascarados. E aí eu pedi, vendo exatamente esse fundo, que eu gosto sempre de ornar as minhas fotografias com a questão do fundo, que possa contribuir para a identidade. Então eu já tinha visto esse fundo, vamos dizer, a janela, aquela coisa que dá velocidade, né, que é a diagonal, e o azul.
E fiquei esperando ali alguém passar. Quando eles passaram, e eu fiz assim, e eles pararam e eu disse, eu sou fotógrafo, estou aqui com os meus alunos, e você poderia descer? Eu queria fazer uma fotografia. Quando eles queriam fazer uma fotografia, os dois rapidamente desceram. E foi assim, coloquei eles sentadinhos, tinha um banco ali, né, embaixo. Coloquei eles sentadinhos, sintonizei eles dentro da organização gráfica que eu queria. E está aí, um belo estandarte. A força da raça da mulher brasileira, com sua feminilidade, os seus traquejos, né, a sua sedução, quando dança, né, de uma forma toda, nossa, me parece de uma santificação, de uma deusa, né? Isso foi num carnaval, onde a escola da Mangueira se apresentava no Rio de Janeiro. E interessante que estava do meu lado também um fotógrafo que na cor muito me seduziu antes de eu sair do preto e branco, era o David Zing, que está um fotógrafo americano falecido, que está, né, sepultado em São Paulo. Ele se enamorou do Brasil, enfim, e aqui ficou. E foi o David Zing que me ensinou essa questão do manejo das cores, né, não? Dessa singularidade tão profana e, ao mesmo tempo, que regula a força abaixo da linha do Equador, né? Em lugar nenhum tem essas cores tão fortes quanto no Brasil, e tudo que circunda abaixo da linha do Equador vai ter essa força motriz, que é a questão da cor. Então vejo essa menina, né, tão exuberante, tão viva, tão fugaz. Acho uma linda foto. Eu estava na revista Manchete por volta de 1968 e fui agraciado com uma viagem a Nova York, onde eu passaria alguns meses trabalhando no birô da revista, né? Essa revista Manchete. E lá eu andava diariamente para cima e para baixo, como todo fotógrafo andarilho faz nos lugares que vai. Não adianta você ficar num táxi e pedir ao motorista que pare, eu vi uma foto, porque vai perder. Pois é, e eu prefiro andar, né? O que aconteceu? Eu estava na Sexta Avenida dessa bela cidade, quando eu me deparei, debaixo de um frio, acredito, de uns 5 graus já, né? Com essa perturbadora imagem, né, de um manequim branco deitado ali, olhando possivelmente na mesma direção da mulher negra que está na rua, né, na avenida, dentro desse casaco de vison, e toda paramentada, extremamente feminina. Eu achei assim impressionante, né, eu ter, na casualidade, me encontrado com esse fato. E aí, uma fração de segundo, pá! Também na fase da Manchete, em 1968, né, foi quando eu resolvi trabalhar com a negritude na musicalidade brasileira. Ninguém dava bola para essas pessoas, né? Eu me sintonizei que podia fazer perfilá-los, né, numa situação de glorificação. E assim sendo, dessa vez fui mandado, não me lembro mais o resto. Não, eu fui sozinho, e com o motorista, e para fotografar a Dona Ivone Lara, que ninguém conhecia, né? E sendo assim, chegando na casa dela, era uma cozinha que dividia para a salinha pequenininha e o quarto de dormir, né? E eu estava, enquanto ela foi fazer um café, ali eu estava na salinha dela sentado, aí quando ela passou através dessas fitas que fazia uma divisória entre a pequena cozinha e a pequena salinha, eu falei, não, para aí. Aí peguei o meu equipamento, ela disse, mas o que foi? Eu digo, não, isso é maravilhoso, a senhora no meio dessas fitas, pegue o seu cavaquinho. Ela pegou o cavaquinho, mas eu vou ficar muito feia aqui, nisso é muito feio. Não vai ficar, não, a senhora acredita em mim? Aqui, linda, né? Ela é enfermeira, né? A atividade profissional dela era ser enfermeira. E foi como cantante e como trabalhando na música, né, uma enfermeira das nossas almas, com a sua vontade de cantar e a sua voz tão afinada, eu acho.
A questão da delinquência, muitas vezes, acaba assim, né? Principalmente nessa sociedade onde as pessoas, de repente, não se qualificam, não porque elas não queiram, porque o Estado não lhes dão essa, nem gratificação, tem essa atitude, né? de cuidá-los. Então, eu estava no Rio de Janeiro, num lugar próximo a uma comunidade, uma favela, e encontrei esses garotos por ali, perambulando. E me causou espanto que eles fumavam, eram meninos de seus 12 a 14 anos. Entrei em contato com eles, e de uma forma que eles não pensassem que eu seria um alcaguete, né, ou um policial, e convenci de fazê-los essa foto de cada um fumando seu cigarro e unidos. Foi assim. Uma repórter do Jornal do Brasil me ligou me convidando que queria que eu fizesse uma fotografia da minha família, porque a revista que encartava o Jornal do Brasil os domingos, a revista de domingo, ia fazer um trabalho de algumas páginas sobre como o fotógrafo via cada família, cada familiar. E aí, eu que tinha tempos atrás visto uma pintura do Guignard, que aparecia um fuzileiro naval, eu falei com meus botões e com ele, pô, Guignard, eu que tinha que fazer essa foto. Por quê? Meu pai é fuzileiro naval, foi fuzileiro naval. E sendo assim, né, Guignard, eu vou, de repente, lhe provocar. E quando essa menina me convidou, eu digo, agora sim. E fiz quase que uma homenagem a um famoso retrato do Guignard, que ele pintou mineiro, usando meu pai com seu uniforme, né, da Marinha, de fuzileiro naval, junto com um vestidinho que eu aluguei vestindo a minha mãe. Peguei os meus 2 filhos, o Duda, que está do lado de cá, o Aloysio, que está do lado de lá, que é advogado, e perfilei eles nessa Mata Atlântica, que é lá no Rio de Janeiro, ali no Alto da Tijuca. E eles não queriam se desnudar, eu digo, não, eu pago o colégio, eu alimento vocês, vocês vão ter que fazer isso sim. Eles eram adolescentes nessa época, né? O Duda hoje gosta de comer 1 leão por dia, como eu também, é fotógrafo. O outro é procurador da República. Eu adoro música. Se eu fosse um homem ligado na sonoridade, eu tocaria esse instrumento, que é um cello, né? Um violoncelo. Adoro jazz. Isso foi em Cuba. E aí esse homem estava tocando num outro lugar, digamos, dentro de um bar, e aí, durante o dia, antes do almoço. E aí eu convoquei, falei com ele, né, fotógrafo brasileiro, que estava com os alunos, dando um workshop, eu estava fazendo acompanhado de umas 10 pessoas, alunos brasileiros. E aí falei com ele se ele podia atravessar a rua, porque eu tinha visto essas marcas, né, aqui, né, dessas sombras. E era um sol, me parece, de quase meio-dia, por aí. E ele não teve problema, ele disse, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui eu coloquei ele ali, como se fosse um palco imaginário, onde ele atuava constantemente. E ele disse, agora vamos. E ele começou a tocar. Foi assim que eu fiz essa fotografia lá nessa cidade. Do candomblé, cabeça feita, um menino dos seus 12 anos, talvez, ainda uma criança para mim. Isso foi na cidade de Cachoeira, ali no interior da Bahia, uma cidade que já foi capital da Bahia há muitos anos atrás, durante acho que 15 dias, naquela questão anterior à nossa independência. E aí eu estou fotografando essa entidade, olha como é que o menino olha com tal autoridade, né, para mim, que eu tremi nas bases, mas eu tinha que fotografá-lo. Fiz um enquadramento vertical, coloquei muita cor na parada, que era lá do lugar, né, da parede do casarão,
e coloquei ele exatamente com essa distinção, né? De uma superioridade, enfim. E essa é a foto que eu acho que também é bem Walter Firminiana na questão da cor.